Sejam bem-vindos, eu sou Jonathan Monteiro, do Jonathan Convida, e eu estou hoje aqui com o Rafael do Padote. Rafael é digital marketing e a gente vai falar hoje sobre nosso local no mundo. E a gente vai falar sobre a influência das propagandas e das ideologias correntes sobre a nossa vida, sobre o nosso local dentro da sociedade. Rafael, seja bem-vindo. Deixa eu só falar mais um pouquinho. Rafael e eu somos amigos há mais ou menos 4 anos. A gente já gravou podcast já no canal dele. E a gente tem uma amizade bem legal. E a gente vai trocar durante esse período que a gente está confinado na quarentena. A gente vai tentar fazer mais live para a gente abordar assuntos que sejam de interesse ao mundo LGBTQIA. E então, Rafael, me diz uma coisa. Por que é muito difícil a gente se encontrar no mundo quando a gente tem muita influência da propaganda? Olha, isso é uma coisa assim que a gente tem que... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô. Sabe, primeiro assim, a gente vai se concentrar na propaganda em si, como se a gente vai se concentrar no meio, por exemplo. A gente tem muitas pessoas que cresceram na igreja, no meio religioso, e acredito que as influências externas não possam influenciar tudo. A gente acha assim. O nosso pior erro é achar que a igreja ela é imutável, que a igreja não falha, e mesmo que se ela falha, ela tem um julgamento do céu, que já é até forte de se dizer que isso é um erro, mas na verdade é um erro mesmo, né? E daí a propaganda em si, ela influencia grandemente tudo na nossa vida, inclusive nas nossas escolhas políticas, na nossa fé, que as pessoas aqui pensam que não, mas na nossa fé, e principalmente no nosso estilo de vida. E daí a gente vê, eu e o Jonathan conversando sobre essas coisas, a gente falou assim, o que a gente pode falar na nossa live? Assim, vamos falar sobre como as pessoas podem se encontrar no mundo, porque a gente conversa com muitas pessoas LGBT, gays, que sofrem pela sua condição, que são excluídas do meio que elas vivem e tal. E aí a gente separou alguns tópicos para a gente conversar sobre isso. Aí, então, você chegou na questão exata. A gente está falando com um público que é religioso. Mas eu ouvi a vida inteira, Rafael, que eu sou uma abominação. Como que eu vou lidar com isso? Olha só, nos últimos dias eu estou assistindo muitos documentários sobre o ser gay no Brasil, na América Latina. Eu não moro no Brasil vai fazer 7 anos já. E mesmo quando eu morava no Brasil, eu nunca tive problema nenhum pelo fato de ser gay, porque é uma questão de buscar conhecimento. Toda vez que eu cresci num lar adventista, a minha família tem background, vem de uma família europeia judia, mas a minha mãe é do Amazonas e é adventista. Eu cresci num lar assim. Eu nunca ouvi esse tipo de coisa no lar, sabe? Eu nunca tive muito esses problemas, porque eu fui também ensinado a ser livre para pensar. Mas só que quando como é que se fala? Eu era uma exceção naquele meio que eu cresci. Entretanto, quando a gente vê que a religiosidade nas igrejas ainda atacam e exclui as pessoas como abominação, isso é uma tolice, pode-se dizer assim. Eu vou esquecer das palavras em português às vezes, vocês podem me corrigir. É um equívoco muito grande e, acima de tudo, não, é uma burrice falando em si, desculpa a expressão, é uma burrice falando porque como é que uma pessoa pode julgar segundo ela o que ela não viveu e segundo um conhecimento raso e limitado de uma determinada região, de uma determinada área e de uma determinada forma de pensamento. E daí, a princípio, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que ninguém é abominação, né? Porque se for colocar na balança em si a religiosidade que condena o pecado, tudo é pecado,
e a gente carece da misericórdia de Deus. E o ser gay, ele não te desmerece isso. Aí dentro dessas colocações de abominação, isso aí cria um grande problema, do tipo, as pessoas se polarizam, elas têm que escolher um lado, elas sofrem pressão psicológica, elas enlouquecem, elas entram em depressão, esse tipo de coisa. E daí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Aí, gente, Vocês então, podem assim, perguntar. isso, para te perguntar, sejam bem-vindas as pessoas que estão chegando agora. A gente está falando sobre nosso lugar no mundo quanto LGBTQIA. E a gente vai estar falando, assim, uma visão tanto social e quanto a religiosidade pode influenciar nisso. A gente anteriormente, quando a gente estava pensando sobre a live, a gente estava falando muito sobre o impacto da religião sobre a gente, enquanto indivíduo LGBTQ. E a gente chegou numa coisa que a gente, às vezes, deixa esse direito, esse dever, ou sei lá, quando a gente transmite a obrigação, a nossa questão de adoração, eu me direcionando a Deus, quando a gente deixa a religiosidade ditar o que é certo pra gente, através de doutrinas, instituição, e a gente esquece por completo o meu papel como o indivíduo que adora, que eu tenho que querer estudar e apenas só recebendo aquelas informações sem questionar nada. E aí a pergunta fica, onde eu me encaixo nisso? Olha só, o primeiro de tudo, quando você nasce, eu acho que desculpa, é que você tem que se encontrar no mundo. Antes de tudo, antes de você estudar, antes de você escolher uma religião, essas coisas, a criança em si, eu acho que os pais têm que guiar a criança no caminho onde ela deva se encontrar no mundo. A partir de quando a gente se encontra no mundo e a gente descobre livre de não sendo tendencioso, não tendo preconceito de discriminação de todos os lados, quando você se situa no mundo como pessoa e busca conhecimento de todas as partes. Eu não estou dizendo que você tem que se envolver em qualquer tipo de coisa, mas que você tem que conhecer todas as partes. Se você tem que conhecer vamos supor, o islamismo, você tem que conhecer o candomblé, você tem que conhecer e adquirir informações. Assim como conhecer um lado político, conhecer o outro lado político, conhecer culturas diferentes, você vai se situando no mundo, assim como também na Bíblia diz que o conhecimento vem de um pouco aqui, um pouco ali. Quando você adquire esse tipo de conhecimento, essa busca, e você vai adquirindo background, isso vai fazendo sentido na tua cabeça. Aí eu geralmente, quando converso isso com alguns amigos meus, com algumas pessoas que pedem ajuda, eu não envolvo a religiosidade, porque eu acredito que a gente é um todo. E quando a gente fala esse tipo de busca pelo conhecimento, é englobando tudo. E não só separando. Às vezes eu ainda vou à igreja, aí a gente sempre conversa, aí sempre é a mesma história. Eu só sou religioso no sábado, e durante a semana eu sou uma pessoa só. Se nós somos um só, a gente tem que englobar tudo, e isso vai fazendo sentido. E se a gente acredita no Espírito Santo, como eu acredito, as coisas vão fazendo sentido na nossa cabeça. E todo esse tipo de culpa, de que eu sou uma abominação, que eu vou para o inferno, que eu perdi a minha salvação, isso fica, por exemplo, isso se torna folclore, ou, sabe, isso é irrelevante para você. Tá entendendo a forma como... Sim. Então, você abordou uma questão interessante. A gente falou sobre o papel, né, da sociedade, a ideologia que a gente recebe. Aí veio uma pergunta aqui perguntando assim, o que a gente pensa sobre as igrejas, as comunidades adventistas, o papel que a gente... Assim, boa parte do nosso público é adventista, né? Então, assim... a gente está falando com o adventista, então vamos abordar essa questão rapidinho. O papel da comunidade adventista, as modernas, como nova semente, e essas discussões que a gente tem visto no mundo. Deixa eu só abordar uma questão rapidinho. Eu faço curadoria para algumas páginas há algum tempo, e o Rafael abordou a questão de informação, e é bem interessante.
perguntaram uma vez para mim sobre, inclusive foi essa semana, perguntaram a informação do que a igreja oficialmente diz sobre a homossexualidade e o que ela o que as igrejas individualmente elas têm feito, né? E eu conversei com um seguidor e eu falei, olha, eu mandei a página do manual, mandei a página do Nisto Cremos, falei sobre a questão da declaração de 99 da igreja sobre a homossexualidade. Essa foi a discussão oficial que a gente tem em quesito de não o que eles acreditam como instituição. E quando foi, o seguidor mandou, e eu faço curadoria para algumas páginas, e eu mandei em uma das páginas. E o seguidor, na hora, pegou essa informação. E eu falei tanto o que a igreja fala como o posicionamento e quanto orientações que as igrejas estão tendo hoje, que ainda não é oficial. Tipo, tem igreja que tem voto de inclusão LGBT. Você pode ter seu relacionamento que eles não vão te excluir por isso. Você pode casar, você pode ter cargo sem isso te afetar. E eu passei todas essas informações para ele. E a pessoa só queria a informação que apoiasse o que ele acreditava naquele momento. Porque ele pegou as imagens que eu tinha enviado para ele na outra página sobre o posicionamento e ele me enviou na outra página na mesma hora, sem ao menos ler a informação. Então, assim, não passou nem pela cabeça dele sobre, olha, vamos refletir sobre o que está acontecendo, porque a gente tem livro oficial da igreja na divisão norte-americana. É sobre orientações a familiares, onde mostra claramente que o indivíduo LGBT não está em pecado por ser LGBT. A igreja acredita, a instituição acredita como LGBT sendo pecado se ele estiver praticando dentro de um relacionamento ou casualmente. Então, assim, quando a gente vê a questão de onde eu estou inserido e a imposição que a religiosidade pode dar sem a pessoa ao menos se questionar se está certo ou errado, ela acaba tendo essas atitudes de pegar uma informação ali que condizia com o que ela já pensava sem ao menos se questionar, mas foi o que ela acreditava e confirmava o que ela acreditava, ela continuou, ela está com a informação. Então, assim, quando a gente convida alguém que trabalha com marketing para falar isso, é para a gente conversar com vocês sobre a influência da propaganda, sobre a influência da informação sobre você, quando você ao menos se questiona sobre ela. Então, assim, eu já falei no começo que a propaganda ela está em todo lugar. Inclusive, a maioria das coisas, a propaganda ela é usada sempre negativamente contra as massas, no caso a gente, o indivíduo comum. Ela nunca é usada em favor da gente. Claro, porque a gente não tem nada a oferecer para a propaganda. O Alex ele fez uma pergunta sobre a igreja, comunidades como a Nova Semente estarem conversando com isso. Eu praticamente fui membro da Nova Semente, eu frequentei lá por 4 anos quando eu estava no NASP, e lá eu acredito que lá me preparou bastante para o mundo fora do Brasil, assim, sabe? A forma com que eles me impulsionaram a estudar mais a Bíblia, mais do que eu já estudava antes. Por exemplo, as igrejas hoje, elas estão, principalmente na América do Sul, eu estou falando em relação à América do Sul, porque na Europa e nos Estados Unidos as coisas são um pouco diferentes. Na África nem se fala, coitado. Na América do Sul, essa abordagem ela está sendo muito tardia, justamente pela cultura, porque assim, a cultura é a cultura que vocês conhecem, uma cultura machista, uma cultura que é machista tanto para as mulheres que imagina para um LGBT. Por quê? Porque é cheio de estigmas essas coisas. Geralmente isso acontece porque as pessoas não por exemplo, elas recebem informação, como aconteceu no caso que tu relatou, elas recebem informação, elas não buscam, elas não param 1 minuto, nem 5 minutos ou 10 minutos para ler, para investigar, que agora a gente tem o Google, a gente tem a internet que pode ir a fundo e conversar com pessoas especializadas. Elas só
alimenta o que elas o que elas sabem, porque elas cresceram idealizando isso e usam uma palavra para condenar, para esse tipo de coisa. Isso é uma tolice, né? Só que evitando de falar desse tipo de coisa, mas focando principalmente no eu sou gay, Rafael, sou gay, é importante que a gente se situe como pessoa e não ouvir, por exemplo, eu não posso ouvir um irmãozinho da igreja que, assim, eu não estou desmerecendo ninguém, um irmãozinho da igreja que não tem conhecimento nenhum no assunto, que mal saiu da cidade dele para justificar que eu vou para o inferno, que eu não sou capaz disso. Isso tem um impacto muito grande na formação de adolescentes, de crianças, essas coisas. Eu tenho conversado com gente de toda parte do mundo sobre isso. Isso é um pouco assim, eu não tive isso, por isso que eu procuro um pouco conhecer mais sobre as pessoas, sobre todos os tipos das partes do mundo. Só que é muito duro ouvir assim, eu tô em depressão porque eu não fui aceito na igreja por causa de um cargo. Aí geralmente eu falo assim, se você tá no lugar que te discrimina, que não procura te entender, então sai desse lugar. Tipo, sai desse lugar, o mundo é grande. Só que daí já entra outro tópico, assim, como o mundo é polarizado, assim, se você está numa igreja, geralmente os gays, adventistas ou não adventistas, religiosos em si, acham que se ele sair da igreja, ele vai fazer um monte de coisa errada. O que não é verdade. Tipo assim, ele não quer fazer, mas pela cultura do outro lado, a cultura gay mundana, leva ele a fazer isso mesmo ele não querendo fazer. Aí cria todo aquele lance de ser gay é promíscuo, ser gay é só pensar em sexo, essas coisas, quando que não é assim. E isso já enraizado desde a propaganda, quando a gente vai crescendo. Desde que a gente é pequena, a gente cresce ouvindo isso e tem um autor que depois eu vou recomendar esse livro aqui para vocês lerem, que ele fala assim, é mais fácil ensinar um ignorante do que uma pessoa letrada que já tem o seu conhecimento já enraizado. Por isso, assim, há uma diferença do ignorante para o letrado, mas que funcionalmente é burro. Ô, Rafa, o Júnior tá pedindo para você comentar um pouco sobre como a influência da religiosidade tóxica sobre o conhecer Jesus na sua vida e as mudanças de cosmovisão dentro disso. Mas antes eu quero puxar só um rapidinho pelo que você falou anteriormente. As pessoas, quando você é LGBT está dentro da igreja, e vão pegar a comunidade hétero, eles acham que parece que eles esquecem que o hétero também pode fazer coisas que o LGBT também pode fazer, porque eles acreditam que o LGBT ele pode ele vai viver uma vida de casualidade, de relacionamentos assim sem compromisso, descompromissados, e esquecem que o hétero também pode fazer isso. E acha que ao indivíduo, vão pegar um indivíduo LGBT que anteriormente não era da igreja e se tornou, ele acha que aconteceu uma conversão no sentido de, olha, o indivíduo não é mais LGBT. Então, assim, quando a gente pode pensar nisso na questão da cosmovisão, nessa mudança de a sociedade acredita que ao você fazer estratégia, e isso pode ser muito tóxico ao indivíduo que está entrando no meio religioso no momento, que quando ele está fora, a igreja vai criar uma expectativa sobre ele, vai acreditar que ele mudou a identidade dele sexual, que anteriormente ele tinha uma atração talvez homoafetiva, ou ele é bissexual, ou ele é trans, e a pessoa vai deixar de ser e esquece que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas aí ali está depositada uma expectativa que a igreja criou sobre um indivíduo. E quando a gente vai pensar na questão de vamos conversar mais sobre esse tema no meio religioso, acontece muito de a igreja querer conversar, e membros querer conversar com você ou tentar te converter no intuito talvez de te usar como um troféu, depois falando, olha, ele mudou a sexualidade dele, e achando que o indivíduo vai adotar o celibatário
que não pode ter relacionamento e vai querer usar para dar sermão e acaba literalmente se tornando tóxico a partir da expectativa que ele tem, a partir do conhecimento limitado que ele tem sobre o assunto em muitos dos casos. Aí o pessoal pode falar assim, mas tem estudo que diz que o indivíduo ele não nasce gay, não nasce lésbica, não nasce trans, que isso tudo é construído. Mas isso geralmente vem associado a uma identidade religiosa por trás. Porque quando você vai ver, em muitos dos casos, quem está estudando isso são pessoas que estão tendencionadas a querer confirmar a crença religiosa dela através de um estudo científico. E não um estudo científico que vai direcionar para confirmar sem propósito algum, sem compromisso algum, de confirmar uma crença religiosa. Sim. Mas acho que a gente tem que pensar a questão de religiosidade tóxica nisso tudo e sobre essas mudanças de cosmovisão. Porque é o que o outro seguidor também fala, que ao invés da gente ficar pensando, eu tenho que me assumir, a gente tem que se aceitar quem a gente é. Se eu sou gay, eu tenho que me aceitar como gay. Se eu sou lésbico, eu tenho que me aceitar, me aceitar. A gente não tem que depender de outra pessoa a aceitar a gente. Nesse momento. Mas Jonathan, tem a pessoa que a gente sabe que a gente precisa de aceitação social. Tá bom, é verdade, precisa de aceitação social. Mas o quanto a aceitação social vai impor sobre o que é certo e o que é errado sobre sua vida? Primeiro, assim, as pessoas, principalmente o povo que está aqui, eles esperam muito uma resposta bíblica. Assim, você pode ser gay, você nunca vai ter isso. Isso eu falo, você nunca vai ouvir da igreja ou da Bíblia assim, eu sou gay. Mas o mundo que a gente vive hoje, assim, a gente assim, tem a religiosidade, como o Júnior falou, a religiosidade tóxica e o conhecer Jesus. Você não precisa estar dentro de uma igreja vivendo uma ideologia, uma ideologia, essa é a palavra, e desconhecer a Jesus, porque quando você vai ler a história de Jesus, realmente, eu nem gosto de falar esse nome de Jesus, porque até nisso já é mudado, já mudou tudo. Tem o nome dele é hebraico. Quando você vai ver a história de Jesus, quando você se reporta e estuda como era naquela época o sistema social, como tudo funcionou, Jesus quebrou muitos paradigmas, mas quebrou muitas leis, quebrou bateu de frente com o povo. E hoje é a mesma coisa. Se Jesus viesse no mesmo mundo que a gente veio hoje e fosse para a igreja, ele ia ser excluído, ele ia ser condenado, igual como ele foi no passado. Quando a gente muda a nossa percepção sobre isso, buscando aquele conhecimento que eu falei lá no começo, buscando quem eu sou através da história, através da geografia, através até mesmo de química, física, o que for que você vai estudar e para você se entender, livre daquela ideologia que você cresceu da igreja, e daí você vai conhecer verdadeiramente a sua espiritualidade. Eu não tô ser aberto para entender diferentes parâmetros de espiritualidade não quer dizer que você agora você é espírita, se você não é espírita, agora eu vou ser muçulmano, se você não é muçulmano. É abrir para entender, para se localizar quem você é, porque essa coisa de conversão, ela existe muito no Brasil, assim. Inclusive, as comunidades protestantes que tem aqui na Europa, quando elas nunca, todas as igrejas na Europa que eu fui não conseguem ganhar membros da região. Por quê? Porque eles querem empregar a cultura deles lá. E não funcionam as coisas desse tipo. As coisas não funcionam desse jeito. É assim, primeiro você tem que se conhecer para depois falar. E esse falar não é, eu vim falar de Jesus. Isso é muito no Brasil, aqui fora não, gente. As pessoas observam o que você faz, o que você é e o que você fala. Eles, tipo assim, essa mudança de mentalidade sobre conhecer-se, por exemplo, você conhece a Jesus, primeiramente você tem que se conhecer. Tanto que quando Jesus falava, eu sempre estive contigo e tu nunca percebeu. Porque ele estava falando, você tem que se conhecer dentro de você. Não sei se vocês estão entendendo. Assim, eu estou um pouco nervoso também.
Mas uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, assim, a igreja não vai te dar álibi para você ser o que você é. Assim como ela não vai dar álibi para outros monte de coisa. Eu não quero justificar um erro pelo outro. Mas, primeiramente, se conheçam, e a partir disso você vai ter, tipo assim, ninguém vai poder te condenar porque você é gay. Você vai para a igreja se você quer, se você não vai, você não quer. E isso não tem que ser dualizado. Se você está fora da igreja, não quer dizer que você vai fazer a louca, né? Se você está dentro da igreja, não quer dizer que você vai ser condenado e ficar culpado. Você tem que ser autossuficiente. Você não precisa de uma igreja para isso. Então, eu acho legal isso daí que você falou. Então, a gente, quando entra na igreja, a gente cria acho que, principalmente a ideia brasileira vamos pensar na construção da teologia no Brasil, né? Quando a gente cresce na igreja, a gente já vai crescendo com as coisas muito diluídas dentro da nossa formação como indivíduo. E dentro da cultura adventista, o que muito acontece é da gente achar que o momento que quando você se identifica como LGBT, você vai ser condenado. Mesmo que isso não seja dito claramente. A gente já cresce com aquela ideia que a gente vai ser condenado e a gente começa a criar um terror psicológico sobre a gente mesmo quando vem a ameaça, né? De, olha, você vai ser disciplinado. E vem de novo a religiosidade tóxica, quando ela exerce uma influência sobre você, onde você passou a terceirizar a sua fé para uma instituição e esqueceu que é você e Deus. É seu relacionamento com Deus que vai te levar à salvação. E a gente esquece disso completamente, acha que é a igreja que vai salvar. Ai, porque eu fui removido da igreja. Ai, porque eu deixei de frequentar a igreja. Assim, a gente não tá falando que você deve deixar de ir para a igreja ou que você tem que ir para a igreja. Não. O convite aqui para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, é para que você tenha um relacionamento com Deus e não fica terceirizando no sábado a sábado a sua fé a uma hora de escola sabatina ou aquela 1h30 do culto divino. Não, é o seu relacionamento com Deus que vai proporcionar a sua salvação. Mas não, a gente acaba deixando que as influências religiosas venham atingir a gente diretamente. Ai, porque fulano tá me perseguindo. Ai, porque ancião mandou mensagem. Ai, porque... E a gente começa a criar um terror, começa a criar um medo, achando que isso tem poder sobre a gente. Não tem poder sobre a gente isso. O que a gente tem que ter consciência é o amor de Deus. A graça, a graça que salva. Eu sempre pergunto quando alguém vem com essas histórias pra mim, assim, falando, ai, o ancião tá me perseguindo, fulano já foi, mas tá, que influência que ele tem na tua vida? Ele vai me excluir. Tá, se tu for excluído da igreja, o que vai acontecer? Você vai passar fome? Você vai... O quê? Tipo assim, as pessoas pensam num futuro, assim, as pessoas tendem a negativar tudo. Eu anotei uma coisa aqui, assim, as percepções que as pessoas têm equivocadas do mundo, geralmente elas têm por causa do que o emocional delas ele está muito fraco. Mas por que ele está fraco? Porque ele não teve, assim, as pessoas elas não são educadas para uma segurança emocional. E assim, quando a gente falou que a gente ia adotar a propaganda, é justamente isso que a propaganda faz, principalmente no meio religioso. Eu acho que eu vi uma postagem, eu acho que ontem, sobre de um conhecido, vou falar, o Billy Graham. O Billy Graham, eu vi a Nova Semente postando como se fala, uma quotes dele, um dizer dele. Eu vi a Nova Semente postou e eu coloquei bem assim, né? Eu criando briga, né? Eu falei assim, olha, vocês têm que ter muito cuidado com as frases que você coloca das pessoas, porque vocês têm que saber quem realmente essas pessoas são. Porque, assim, as pessoas vangloriam pessoas de acordo com o que elas veem na mídia. Se a mídia diz, se as igrejas dizem que essa pessoa é boa, ela vai ser para todo mundo, quando que não é. Aí uma pessoa respondeu lá, mas todo mundo erra, Jacó errou, isso, aquilo. Eu falei assim, se pode colocar o dele, também pode colocar uma frase bem bonita do dono da Record. Entendeu como é que se funcionam as coisas? Porque, assim,
você não pode permitir que o mundo em si, o mundo e suas nuances com suas ideologias possam ditar quem você realmente é. É claro que a gente precisa estar inserido no meio social. E por exemplo, a igreja ela atinge muitas pessoas carentes, sem recursos financeiros, e a igreja também se torna um ciclo social onde ela tem os amigos, onde ela se diverte, essas coisas. E ela só centraliza ali. Quando a gente adquire conhecimento e com acesso à internet, esse ciclo pode ser expandido. E a influência de diferentes lugares, de diferentes pessoas, pode sim te dar a oportunidade de conhecer mais. E esse conhecer mais é quando você adquire conhecimento. E o conhecimento, ele não é algo ruim. Ele é algo ruim, sabe por quê? Quando as pessoas são cheias de tendências dentro. Não é tendência, essa não é a palavra. As pessoas são cheias de medos e como tudo é polarizado assim, tem que escolher um lado ou outro, aí elas sempre, por exemplo, se a minha ideia não está de acordo com o lado, por exemplo, o lado da igreja, eu virei o inimigo dela, então eu vou para outro lado, que mesmo que também que não é de acordo com aquele lado, mas eu tenho que estar lá, porque lá eu me sinto melhor. Deu para entender um pouco? Sim, então, isso daí, eu acho que a gente tem que pensar agora o seguinte, a gente está falando de propaganda, a gente não está falando da propaganda midiática de grandes propagandas de televisão, a gente está falando das pequenas propagandas, aquelas coisas que seriam, vamos pensar como subliminares que tem na nossa sociedade, que a gente não percebe. Então, a gente está falando agora... Vamos definir assim, por exemplo, a propaganda em si é tudo que vocês veem na TV, nas redes sociais e tudo, mas vamos falar assim, a propaganda relacionada no meio que a gente vive. E no caso é como afeta negativamente aqui a comunidade desse perfil, entendeu? Isso. Porque agora a gente pode resgatar uma pergunta que a gente tinha até falado antes, é sobre como isso vai marginalizar a gente, né? Através do medo, né? Porque assim... Você falou uma questão legal, o medo, quando a gente está dentro da igreja, vai gerar a gente, olha, porque eu posso ser removido, porque eu quero cantar e se eu for removido eu não vou poder mais cantar. E a gente esquece que, vou resgatando a ideia de adoração, a gente não precisa só cantar na igreja para estar adorando. Porque daí a gente pode também pensar, não vamos generalizar, mas a gente também pode pensar que isso, quando a gente pensa assim, porque eu queria cantar na igreja, pode estar também relacionado à vaidade. Porque sobre o que os outros vão ver de mim, sobre a expectativa. Porque eu acho que eu canto muito bem, se eu cantasse na igreja seria melhor do que se eu cantasse dentro da minha casa em louvor a Deus. Então, assim, a gente está tentando pensar que a questão de adoração sobre várias questões e como o medo, na questão da nossa aceitação, vai fazendo que, olha, talvez se eu me assumir hoje e eu vou ser removido da igreja, eu não vou poder cantar. De fato, o que está te prendendo na igreja é só te poder cantar ou o seu medo é outro? Ou você acha... Você conseguiu me entender? Essa exclusão da igreja, isso é como se fosse assim, mesmo que as pessoas não fossem da igreja, elas também iam ser marginalizadas de alguma forma, é isso que acontece. Por exemplo, um gay adventista, quando ele sai da igreja, a tendência dele é se adaptar ao outro lado, que eu falei anteriormente. Esse outro lado também não está de acordo com o que esse que foi excluído é. E aí ele fica no impasse e ele não sabe para que lado ele pertence, porque tem algumas coisas que são feitas daquele lado machucam muito ele, e o outro lado que ele quer estar também machuca ele. E aí, a partir disso que vem os problemas emocionais, depressão, enfim. E aí, só que essa marginalização, ela causa muitos problemas a partir disso. Aí, um dos conselhos sempre é buscar ajuda psicológica, é claro. E quem vai no psicólogo não é só... vocês têm que parar com esse estigma de quem só vai no psicólogo é quem tá louco. Tipo assim, até hoje eu vou no psicólogo, mesmo quando eu tô bem, eu vou porque sempre tem alguma coisa legal para conversar com uma pessoa especializada. Inclusive, essa semana eu fui no psicólogo, eu tive uma conversa com ela falou assim, o que as pessoas falam da gente, como eu falei anteriormente, é como a gente se sente emocionalmente.
A gente não pode deixar com que o que as pessoas falam sobre nós nos afetar, porque elas não têm poder nenhum sobre nós. E o que eu penso do Jonathan é diferente do que a mãe, do que o pai dele pensou, do que a irmã dele pensa, sabe? Esse tipo de coisa. A igreja em si, ela tinha que ter um papel diferente. Assim, quando a pessoa fala assim, eu vou sair da igreja, sai. Pode sair, porque se está te fazendo mal, sai. Mas assim, é o sair e não achar que você vai fazer a louca, como eu falei antigamente. Você sai, mas você vai, se encontra, se conhece como pessoa, essas coisas, e quem sabe você pode voltar e ajudar as pessoas, como o Jonathan faz. Então, essa é a ideia, porque assim, acho que as pessoas. Alguém falou ali, você também falou no início, sobre a marginalização. Todo mundo que entra na igreja se torna marginalizado. E vai ter sempre algum tipo de marginalização dentro da igreja. Esse é o mesmo terror que passa uma pessoa que sofre abuso físico dentro de casa, que sofre abuso sexual dentro de casa, que vai sofrendo várias outras coisas, mas fica com medo. Exatamente esse mesmo medo que o LGBT passa, eles passam. Porque se eu decidir me separar do meu marido, se eu decidir me separar da minha esposa, eu não vou poder fazer tal coisa, porque se ele casar antes, ele vai estar em adultério, se eu casar antes, eu que vou estar em adultério, eu não posso casar. E começa esse joguinho, porque assim, não se fala isso claramente. Tá escrito no manual algumas orientações, manual da igreja tem algumas orientações, tem um livro de praxes que o pastor tem acesso, que membro, é muito raro um membro conhecer esse livro, vai ter orientação, e acaba esquecendo, sabe? Acaba esquecendo que a igreja também engloba muitas políticas. E quando você passa a ter, porque assim, a informação está disponível online para você, mas você não lê e deixa que o medo de você tomar decisões sobre sua vida fica sobre o juízo de uma igreja, esquece que a sua relação tem que ser com Deus e que Deus pensa sobre você. Aí seu medo vai começar a sair, você vai começar a se amar, você vai começar a se aceitar e você vai começar a se libertar de coisas que te prendiam anteriormente. Porque assim, se eu me separar, eu não vou poder fazer tal coisa na igreja. É tão importante assim fazer a coisa na igreja para você, a ponto de você viver uma vida infeliz? Porque Olha, Deus quer sua felicidade. Olha, a gente não pode esquecer que a igreja é só um templo de pedra, é algo de pedra, assim, que o Criador ele está em todos os lugares. E a gente não pode considerar que só ali a gente vai ter algum tipo de bênção, porque isso é superstição, e superstição não é de acordo com o que a gente estuda na Bíblia, essas coisas. Independente, olha, tem aquela questão assim, por que você tem que escolher um lado? Porque você não pode... Tipo, eu sempre falo assim, você não precisa da igreja. Você não precisa. Mas lá na Bíblia a gente tem que congregar, que Jesus todo sábado ia na igreja, essas coisas. Mas em nenhum momento, tanto que as pessoas, um grupo que eu debato, que tem judeus, muçulmanos, essas coisas, a gente sempre conversa assim, mas é muito controverso se Jesus deixou realmente uma igreja, porque quando ele falou assim, eu vou destruir o templo em um dia e no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou reconstruir, ele estava falando dele, sabe? E é muito controverso isso. Só que assim, a gente já estudou também profecias em um monte de coisa, você pode ver em Apocalipse também, que no tempo do fim não vai existir esse tipo de igreja. Por que você fica se batendo por causa disso? Nos Estados Unidos, a cultura é completamente diferente do que é da América do Sul. É engraçado que as pessoas copiam só as coisas, o sonho americano dos Estados Unidos. Eles deviam perceber um monte de coisa que acontece lá errado, que conflita com a palavra de Deus, mas que eles aceitam. Um deles é o aborto. Porque o aborto nos Estados Unidos, entre os adventistas, ele é totalmente normal. Ele é muito aceito. Inclusive, um dos maiores, o cara que tem uma das maiores empresas de aborto nos Estados Unidos, ele é adventista, e ele tem um quadro dele lá na La Sierra, homenageando ele, essas coisas, sabe? É muito controverso. E outra coisa que eu gostaria de aconselhar também é, assim, essa culpa que muitos gays adventistas sentem, ela é uma culpa superficial, ela é uma culpa já fundada numa coisa que eles nem mesmo eles foram lá estudar se isso é verdade ou não.
quando a gente vai estudar algum tipo de texto, a Bíblia, isso e aquilo, a gente tem que estar livre de qualquer tipo de preconceito. Por exemplo, eu não posso estudar a Bíblia dizendo que a mulher divorciada ela é imunda, não sei o que, essas coisas. Isso é loucura. Entendeu? Primeiro o aceitar para depois estudar. E antes disso também, se assim, todos nós aqui somos religiosos dessas coisas, até aqueles que não são adventistas, é oração. Porque acima dessa religiosidade que a gente vive dentro das instituições, que isso não é bom, é a espiritualidade. Você aprende a espiritualidade todo dia fora de casa. Sim, acho que assim, vamos voltar, que veio assim um insight aqui na minha mente. Do seguinte, a propaganda, o inferno como uma propaganda, né? A gente ouve muito sobre o inferno. E, inclusive, uma vez eu recebi uma mensagem falando que eu ia pro inferno. E na época aquilo foi um choque pra mim. Meu Deus, eu vou pro inferno. E assim, o medo sobre o inferno fez eu esquecer completamente tudo que eu acreditava até então. Porque, assim, quando a gente está falando para um adventista, a gente, quando vai estudando lá, faz estudo bíblico bonitinho, o que você descobre? Que inferno, a gente nem acredita no inferno. Começou aí. Mas o medo da palavra inferno, por ser algo socialmente muito difundido, a gente esquece tudo que a gente crê. E a gente, sabe, a questão que chega a gente acaba se prendendo a uma religiosidade ou a uma igreja por medo de punição. Acaba que exclui totalmente a sua adoração e você vive só pelo medo. Porque, se eu não for para a igreja, se eu deixar de ir para a igreja, eu vou perder minha salvação, porque se eu não fizer não sei o que, eu não vou para o céu. E acaba virando uma religião por medo. E não pelo amor de Jesus que morreu na cruz por mim, pela graça que é alcançada para todos, a gente acaba esquecendo totalmente disso. Em função do medo do que foi propagado do decorrer da nossa vida inteira sobre o inferno. Olha, quem é que ganhou muito dinheiro no passado? Quem é que perseguiu muita gente no passado com essa desculpa de que vai para o inferno? A gente sabe quem foi. Foi uma grande religião que até hoje existe. Eu não vou falar o nome. É a igreja lá de fora. Ela ganhou muito dinheiro com isso. Olha, tem um livro. Eu tenho ele aqui, eu não estou lembrado do nome. Depois eu mando o print para quem quiser. Eu mando o print para. Tem aí no Brasil, sim, que uma pessoa já perguntou. E eu vi e não é caro. É um historiador, ele fala assim: a América Latina, ela vive uma ilusão greco-romana do cristianismo, porque todos esses preconceitos que são gerados, não só em relação a gays ou outros, eles são heranças da Igreja Católica. Isso é superstição, isso é... ele fala assim, a gente vive uma ilusão greco-romana, entendeu? Quer dizer que mesmo que as pessoas sejam gospels, evangélicas, essas coisas, vocês veem aí os exemplos que tem no Brasil, vê a bancada evangélica, isso é uma pura ilusão, isso é politicagem, e a gente não pode deixar, sabe, a grande Babilônia, a gente não pode misturar essas politicagens com espiritualidade, isso nunca vai funcionar e nunca funciona, e aí isso pode evitar muita dor de cabeça, inclusive para vocês. E assim, é muito doloroso. Não é doloroso. Hoje eu já fico mais indignado do que triste, né? Eu falo assim, como é que a pessoa aceita que ela seja criticada e seja rebaixada ao nada, merecedora da pior coisa que tem pra gente, que seria o inferno, simplesmente porque alguém foi lá para ela e disse, segundo uma interpretação que nem ela sabe se é verdade ou não, que ela nem foi lá no original, isso e aquilo, para ler, sabe? Aí entra aquele lance, é mais fácil ensinar o ignorante do que ensinar aquele que já conhece tudo. Tudo. Sim. Porque assim, quando acho que essa frase chega na questão da arrogância intelectual, né? Que é quando a gente começa a se fechar para aprender as coisas e achando que o nosso conhecimento é o absoluto sobre o assunto. E geralmente, quando a gente está lidando com uma pessoa que não tem tanto conhecimento ainda, pode ser que elas estejam abertas a conhecer mais do que alguém que já sabe. Porque alguém que... Oi? Sim, pode falar.
quando a gente vai e fala assim, porque você vai pro inferno, e simplesmente você aceita isso sem questionar, aí, isso é uma coisa absurda, porque assim, se você fala isso pro que não tem tanto conhecimento, vai pro inferno, é muito mais fácil ela perguntar por que eu vou pro inferno do que alguém que já tá à frente num conhecimento, porque acha assim, eu vou pro inferno. E acaba se prendendo, aí vai voltando pro medo. Aí vai que um seguidor falou aqui da questão da inteligência emocional. A gente tem que trabalhar isso na gente, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar isso porque a gente está numa sociedade onde todo mundo está ferido. Então, assim, parece que vai causando um sofrimento em cadeia porque acha porque eu tô ferido, o outro não pode estar melhor que eu e acha, porque... eu vou seguir o celibatário, porque eu vou seguir o relacionamento e vou desgastar a vida de quem tá pensando diferente? A gente tem que ter a ideia de que o que eu acredito só serve para mim e não serve para o outro. Até porque o juízo é sobre cada indivíduo, não é sobre o que eu creio sobre o outro, não. Até porque eu não posso julgar a realidade do outro. Exatamente. Olha, por isso que eu não concordo hoje em dia, eu não concordo muito com esse aglomerado de gente, por exemplo, igrejas em si, porque isso torna essas pessoas querem assim, tornar padrão, todas as pessoas têm que seguir esse padrão, quando é impossível para um ser humano seguir o padrão de outra pessoa. Claro que os padrões sociais, como a gente vive numa cidade, a gente tem que seguir regras, eu não estou fugindo disso, eu estou falando mais o padrão de personalidade, o padrão que a gente vê de ver o mundo. Toda vez que toco nesse assunto de celibatário, você pode ser gay, mas você pode ficar na igreja, mas você tem que seguir o celibato. Eu falei, mas que tipo de felicidade é essa que essa pessoa vai ter, né? Assim, eu já conheci pessoas que se mataram por causa disso. Assim, hoje eu dou risada, mas isso é uma coisa muito séria, é muito sério mesmo, que você recebe mensagem das pessoas dizendo que vão se matar porque ela vai pro inferno, isso aqui, sabe? E depois ver que uma pessoa, pelo menos ouviu uma palavra que você falou ou sobre isso, e hoje ela tá uma pessoa bem melhor e seguiu o caminho dela. Mas assim, a influência disso, tipo assim, a igreja, ela é cheia de defeitos, e a pessoa, as pessoas têm que acabar com essa história de assim, a igreja é cheia de defeitos, mas ela é a menina dos olhos de Deus. Não é verdade. Esse negócio de a igreja é cheia de defeitos e é a menina dos olhos de Deus não está falando de instituição que pode machucar as pessoas e ferrar com a vida de todo mundo, não. Quando a palavra de Deus fala de igreja em si, ela fala da pessoa. Tipo assim, a igreja somos nós, cada uma somos nós somos templos do Espírito Santo, essas coisas. Mas a gente não pode admitir que essas superstições, não sei nem se é essa palavra, de instituição religiosa continue machucando as pessoas. Isso não é nenhum tipo de revolta, eu acho que é o mínimo que a pessoa pode fazer por ela, é se encontrar, se aceitar e conhecer e ser feliz. Agora, se ela vai fazer coisas absurdas com a sexualidade dela, ou se ela, isso já é outro assunto, sabe? Mas primeiramente se encontrar e aceitar a espiritualidade dela, que a gente vive. Que tipo de Deus é esse? Eu aqui não queria ficar com um tipo de Deus que mata as pessoas porque são diferentes. Isso é história, isso é invenção, né? Então, a gente tem 5 minutos para a gente finalizar a ideia de propagandas sobre o meio religioso, essa questão de se aceitar. Um tempo atrás, no ano passado, a revista Adventist Today tinha feito uma publicação sobre o diálogo, né? É o que eu e Rafael estamos fazendo aqui hoje. Porque a gente vive num meio onde falam-se que querem dialogar com os marginalizados, mas de fato não querem. Não querem, estão fechados ao diálogo, e lá eles fizeram um pequeno diálogo, que era sobre um dado que tinha saído no final de 2018, ou porque estavam saindo muitos jovens da igreja. Aí simularam um diálogo que era mais ou menos assim. Perguntava assim, por que os jovens não estão achando mais o culto atrativo? Aí os jovens respondiam, porque a gente quer falar sobre coisas pertinentes ao mundo dos jovens. Aí a igreja respondia assim, mas será que a gente trouxer músicos e cantores famosos vai atrair os jovens? E os jovens continuavam, porque a gente está cansado de receber
aquelas informações onde a gente não pode ser questionado. Aí eles finalizam mais ou menos assim: nunca saberemos sobre o porquê os jovens estão saindo da igreja. Então, assim, as pessoas não estão a instituição não está aberta ainda ao diálogo. Isso é uma realidade. Mas no ano passado, no meio de 2019, começou uma pesquisa para saber sobre como foi o que os pais receberam quando descobriram que um filho era LGBT. Tem a revista sobre guia para famílias LGBT. Sempre que tem esses diálogos, nunca para quem é o indivíduo. É sempre para quem está em volta. E acaba que o indivíduo LGBT foi esquecido nisso tudo. Você está pensando em toda a sociedade em volta, mas nele você não está dialogando. Mas a União Sueca concordou acho que foram três indivíduos LGBT que são da igreja para conversar sobre. O que é três dentro de uma união inteira? Ou como você está entendendo? Vamos conversar sobre, vamos dialogar sobre, porque cada um tem uma realidade e 3 pessoas não chegam a ser uma amostra de tudo que está acontecendo. De fato que esse diálogo que a União Sueca fez surtiu já um efeito no ano passado. Eles pegaram a revista da divisão norte-americana e traduziram para o idioma deles. Porque mesmo aí eles fizeram um voto de quê? Que eles iam começar a incentivar esse diálogo, porque até agora eles estão sendo os primeiros que estão pensando no indivíduo LGBT, diretamente. Olha, tem um menino que... Deixa eu só, rapidinho, deixa eu falar aqui. Uma pessoa perguntou o que a gente acha sobre os textos bíblicos LGBT. Então, aqui no feed tem um texto para cada referência bíblica e o posicionamento da gente sobre isso. Aí vocês vão lá no feed e ver isso lá. E que futuramente a gente pode fazer uma live sobre isso, mas até então a gente já tem 7 posts sobre isso aqui. E rapidinho, a gente vai falar, a gente vai trazer um psicólogo, um mestre em psicologia, para a gente falar sobre a potência do falso sobre a nossa vida, né? Que é sobre as mentiras que a gente vai aceitando, verdades misturadas com mentira e como isso vai influindo na nossa mente, que vai ser a próxima live na semana que vem. Pode falar, Rafa. Então, assim, como o Jonathan falou, olha só, a propaganda em si, ela é uma arma de guerra, velho, e ela é usada em todos as áreas da nossa vida. Isso na questão de saúde, que vocês estão vendo aí na TV, na questão política, quando você vê essa briga aí de direita e esquerda, e agora no religioso, porque o religioso, assim, existe o bom e existe o mal. As pessoas se autodenominam bom e se denominam má. Não, elas denominam quem são maus sem nenhum critério de escolha. Assim, eu vi a Bíblia aqui e tal, e eu... Tal, eu nunca falo tal, é porque eu tô nervoso. Eu vi a Bíblia aqui e eu quero... E eu sou o dono da Bíblia, assim. Aí a gente não tá falando aqui de exegese, como é que se fala essas coisas. A gente tá falando, assim, o contexto social em si. Se vocês quiserem, eu posso passar um monte de livros. Eu tenho uma lista, eu sempre falo, que livro que você tá lendo? Eu vou e mando print da lista de livros que eu tô lendo. E assim, a primeira coisa que você tem que acreditar é que você tem que se conhecer, você tem que se impor. Não estou se impondo que eu vou chegar, eu sou gay, essas coisas, e eu vou aqui, eu vou... Não, você é um indivíduo como qualquer outro, e a gente tem que respeitar os espaços que a gente está. Apesar da gente ter a nossa individualidade. Isso acontece em qualquer departamento da nossa vida. Assim, mas você se culpar porque quem você é, seria o mesmo que dizer assim, seria mesmo que acontecia no passado, quando começou aquela propaganda sobre o negro não vale nada, que os negros se sentiam culpados porque eles eram negros e muitos deles se matavam e, sabe, é louco essas coisas. E a mesma, não é diferente, sexualidade não é diferente, é a mesma coisa, é o mesmo preconceito, é a mesma linha de raciocínio, é tudo. É a mesma coisa. E o que eu quero dizer para vocês antes que corte a live é assim: busque conhecimento. Não é aquele, o autoconhecimento de conhecer. Não, é assim, ó.
Ó, tem esse livro aqui, vou comprar esse livro, vou ler. Tá, isso colocou uma coisa na tua mente. Tem a Bíblia, vou ler a Bíblia, tá. Tem outro livro aqui, vou ler o livro e vou, sabe, isso vai adquirindo, vai te dando backgrounds, e isso você vai se encontrando no mundo. Mas isso é um trabalho árduo de todos os dias, incluindo com oração, com paz mental, essas coisas, sabe? E não escolha lados, velho. Não escolha lados, porque assim, eu sempre falo, na propaganda é um com dois lados. Quer dizer, uma pessoa manipula os dois lados e você não pode ser o manipulado, entendeu? Muito obrigado, Rafael. Deixa o seu conselho, que você sempre deixa no final. Olha, tipo... vocês vão viver a vida de vocês, velho. Tipo assim, o viver a vida de vocês não é... Eu já falei, não é fazer a louca, não. Não é fazer a louca fazendo sexo com todo mundo, usando droga, bebendo, não. Vão viver a vida de vocês, buscar para vocês a felicidade de vocês. Eu tenho certeza, porque vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês vão fazer a coisa certa. E a culpa não é coisa de Deus, hein? A culpa não vem de Deus. E essas pessoas que culpam vocês não são usadas por Deus, não, tá bom? E o meu conselho para vocês hoje é se amem. Se amem, permita. Acho que assim, às vezes a gente esquece, né, que o mandamento de amar o próximo fala que a gente tem que se amar primeiro, né? Como a ti mesmo. Então se amem. Permita sentir o amor de Deus por você, permita sentir o amor de Jesus por você e se ame antes de querer amar. Porque quando você se amar, o seu medo vai todo embora, o sentimento de culpa vai embora. E amar não está em relação a se assumir publicamente, mas o indivíduo, você com você mesmo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima live. Tchau. Tchau.